Fala galera, estamos juntos para mais uma aula e hoje a gente vai estar entrando aí no capítulo 7 do nosso livro 3. A gente vai falar um pouquinho sobre potência elétrica, né? O tema desse capítulo é o consumo sustentável de energia elétrica. Então dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, pega o seu livro 3, abre aí na página 150 para a gente começar aí mais uma matéria nova para a gente fechar esse livro 3, ok? E aí, pessoal, o que é potência elétrica, né? Logo na página 150 do seu livro, você já grifa aí esse primeiro parágrafo que tem aí o conceito de potência elétrica, que é uma grandeza física que vai medir a quantidade de energia fornecida por uma fonte em um determinado período de tempo para geração de um trabalho. Quando dizemos que um equipamento apresenta alta, ficou errado aí, vocês não levem em consideração. Quando dizemos que um equipamento apresenta alta potência elétrica, significa que ele consegue transformar a energia elétrica mais rapidamente em outra forma de energia, tá? Então, vamos entender esse conceito de potência elétrica, né? Potência elétrica é uma grandeza física que, que nos diz que um equipamento ele consome uma quantidade de energia para gerar um trabalho. Isso que é potência elétrica. Então, se eu pego uma lâmpada, né, qual é o trabalho que a lâmpada realiza? Ela vai dar luz, gerar luz para o ambiente. Então, a potência elétrica é a quantidade de energia que aquela lâmpada precisa para ela cumprir seu propósito, que é gerar energia luminosa. Todos os equipamentos que a gente utiliza, né, os eletroeletrônicos, eles são equipamentos que precisam da energia elétrica, né? Mas na verdade a gente não está usando energia elétrica em si. A gente está usando o trabalho que é resultado dessa energia elétrica que aquele eletrônico ele está dando para a gente. Um exemplo de um liquidificador. A gente usa o liquidificador para triturar os alimentos, né, para bater os alimentos. Esse liquidificador, para ele funcionar, ele precisa da energia elétrica e o trabalho dele é triturar os alimentos. Ele faz o que? Ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica para fazer o trabalho dele. Um aparelho de som, ele vai estar sendo utilizado na energia elétrica, vai estar conectado à eletricidade, né? E ele vai estar transformando energia elétrica em energia sonora. Então, os equipamentos que a gente utiliza, eles vão precisar estar ligados a uma fonte, né? Essa fonte é a nossa tomada, que tem aquela a tensão que está presente ali. Então, seu equipamento ele foi feito para trabalhar numa tensão de 110 volts, você vai ligar o seu equipamento na tomada de 110 volts. E ele vai utilizar essa energia para gerar o seu trabalho. Só que cada equipamento, ele absorve, ele puxa uma quantidade de energia específica, que é o que a gente vai aprender hoje, que é potência elétrica, tá? Então, potência elétrica é isso, é a quantidade de energia que aquele aparelho vai utilizar para gerar o seu trabalho, para transformar essa energia no trabalho. E um equipamento ele possui uma alta potência elétrica quando ele consegue fazer isso sem desperdiçar energia. Então, ele consegue absorver aquela quantidade de energia que ele foi programado para absorver sem desperdiçar. E ele transforma aquela energia, né, no propósito pelo qual ele foi criado. Então, eu tenho aqui, ó, trouxe para vocês olharem aqui o exemplo de duas lâmpadas, né, de LED, tá? Duas lâmpadazinhas. Essa lâmpada aqui, ó, tem na descrição dela aqui, a potência dela, tá escrito até aqui, potência é de 4,7 watts. O watt é a unidade de medida de potência elétrica. E essa outra lâmpada aqui, a potência dela é de 6 watts. 6 watts, né? Ou watts. Tem gente que fala watt, tem gente que fala watts. Então, qual que gasta mais energia? Qual que puxa mais energia? É a lâmpada de 6 watts, porque ela precisa de 6 watts para ela brilhar, para ela acender, para ela clarear ao máximo.
tá? E essa aqui, ela precisa de 4,7 para que ela acenda. Qual que vai brilhar mais? Qual que vai ter mais força na luz? Vai ser a de 6 watts, tá? Porque ela é mais forte, é mais potente, porque ela puxa mais energia para fazer isso, tá bom? Então, grifem esse primeiro parágrafo aí, a definição de potência elétrica. Bom, a unidade de potência elétrica é o watt, né? Ou watt, tem gente que fala assim. Então, você vê a melhor forma para você falar. Mas a unidade é esse WI. Né? Essa unidade, né? Esse nome é em homenagem ao matemático engenheiro inglês James Watt. Ele viveu entre 1736 e 1819. Né? E quem que foi esse cara, né? Ele foi um dos precursores da Revolução Industrial. Ele trouxe muitas contribuições para o motor a vapor. Na época, né, o motor a vapor ele tinha inúmeras aplicações no processo industrial e ele estava substituindo aos poucos o trabalho realizado por animais. Né? E aí o que acontece? Para os consumidores se acostumar naquela época lá a utilizar os motores a vapor, as pessoas que produziam esses motores começaram a comparar os motores, a capacidade desses motores, a quantidade de animais que realizava aquele trabalho. E aí o que foi feito? A potência do motor, né, foi comparado com o número de cavalos que poderia substituir aquele motor. E aí isso resultou numa unidade chamada horsepower, HP, que é usada até hoje, que é potência medida em cavalos. Então, um motor hoje que a gente utiliza, os motores que utilizam a combustão para funcionar, né, carro, caminhão, eles são comparados a cavalos. Esse motor tem quantos cavalos? Um motor de 7 cavalos, um motor de 8 cavalos, né? Essa expressão cavalos vem desde essa época da Revolução Industrial, quando os motores a vapor estavam sendo substituídos, né, pelos animais que faziam o trabalho de tração, de puxar as cargas, né? E aí, para o consumidor entender a potência daquele motor, né, os fabricantes explicaram dessa forma: ó, esse motor ele funciona, né, é o mesmo que você tivesse 7 cavalos puxando, né, essa carga, esse material. E a gente usa essa unidade até hoje, tá? Que é o HP Horsepower. É um pouco de história aí pra gente. E aí, gente, todo equipamento ele possui uma potência elétrica, né? P. Vamos dizer, colocar P, o símbolo para potência elétrica. Todo equipamento ele tem uma potência elétrica. Desde um fone de ouvido, né, a um ar-condicionado, né? Ele possui potência elétrica. Para se chegar a esse valor de potência elétrica, então, utiliza-se aí a seguinte fórmula. P, né, que é potência elétrica, é igual a variação de energia, que é o ΔT, dividido pela variação do tempo. Perdão, variação de energia ΔE, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT, tá? Então, todo equipamento eletrônico, né, a gente pode observar o valor de sua potência elétrica. Para se chegar, né, esse valor, o fabricante ele utilizou esse cálculo, que é a energia que ele consome dividido pelo tempo, né, que está se utilizando aquele equipamento, tá bom? A partir dessa equação, pessoal, podemos calcular para determinada potência elétrica em determinado intervalo de tempo o consumo de energia elétrica que os equipamentos eletrônicos domésticos têm. Então, como é que a gente faz o cálculo a partir dessa fórmula aí, né, para a gente saber quanto que aquele equipamento está consumindo em um determinado tempo de uso? É só a gente jogar isso numa regra de 3. Eu quero saber qual é o gasto de energia de um determinado equipamento se eu utilizar ele durante um determinado tempo. Então, eu pego aí o ΔE, que é a variação da energia, que é igual à potência elétrica
vezes o tempo. Então, por exemplo, eu quero saber, né, quanto de energia que está consumindo a minha casa se eu instalar essa lâmpada aqui. Então, eu vou pegar o valor da potência elétrica dela, 4,7, né, watts, e vou multiplicar pelo tempo que eu estou utilizando essa lâmpada. Então, se eu estou nesse ambiente aqui, né, com a luz acesa, digamos que eu vou ficar aqui 2 horas com a luz acesa, eu vou colocar o quê? 4,7 vezes 2. E aí, o resultado, né, vai ser a quantidade de energia que eu vou gastar, né, nesse tempo que eu estou utilizando essa lâmpada. Esses cálculos a gente vai ver lá na frente, na próxima semana.